Graça e paz, igreja, a todos. Convido os irmãos a se colocarem de pé para dar início ao culto. Neste momento vamos fazer uma oração para que o Senhor venha abençoar o culto deste momento. Amém? Querido Deus, te agradecemos por este momento, Pai, na tua casa, onde aqui podemos estar clamando e louvando o teu santo nome, Pai. Abençoe o culto desta manhã, Pai. Abençoe a cada irmão que aqui está. Abençoe a cada irmão que está vendo vídeo em seus lares, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Esta é a minha oração para o Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer teu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, Senhor, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me,
próximo louvor, você que trouxe o seu dízimos e oferta, poderão colocar no gasofilácio. Sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Eu vou crer para ver e sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. É possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tuas palavras. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajude-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não
Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajude-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Pode se assentar, moço. É bom nós estarmos juntos, mesmo seguindo esses protocolos, né, de distanciamento, e a gente entende que isso é para nossa segurança. E nós oramos para que isso dure o mínimo possível, né, o mais rápido possível aí, a gente possa se abraçar, a gente possa bater um papo, conversar de perto, fazer um churrasco, tomar um café juntos, né. Em breve, se Deus quiser, a gente vai poder fazer todas essas coisas aí. Para aqueles que estão em casa, vão assistir isso talvez à noite, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Nessa nova fase, né? Semana passada nós iniciamos aí os nossos cultos presenciais. Essa nova fase que Deus permitiu que nós estivéssemos passando. A série de mensagens que a gente está nesse tempo é a série intitulada Recomeçar, Caminhos Novos, Princípios Eternos. Nós já falamos a respeito de Abraão e como Deus conduz Abraão segundo o seu propósito, segundo princípios eternos, para um caminho novo na vida de Abraão. Também vimos aquela mulher que a gente nem sabe o nome, mas é aquela mulher que foi trazida até Jesus Cristo para ser acusada de adultério, e Jesus ali propõe um novo caminho a ela. Vimos também a história de José na semana passada, quando José ele tem um sonho, e aí depois a gente percebe os caminhos que ele percorre até que então aquele sonho pudesse se concretizar na vida de José. Hoje nós vamos olhar de volta para o Novo Testamento, assim como aquele texto da mulher que foi pega em adultério, e vamos olhar para um personagem
que é um personagem muito importante na Escritura, é aquele homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, que é o Paulo. Então, se você puder, tiver com sua Bíblia aqui ou na sua casa, abra em Atos capítulo 9, versículos 1 a 20, nós vamos ler. Depois pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer provavelmente pelo menos para mais um texto bíblico aí, tá bom? Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 20. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Aqui os cristãos ainda não eram chamados de cristãos. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Verso 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por estarmos juntos cultuando ao Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente, Pai. Nós estamos num só Espírito, entendendo que nós somos um só corpo, cultuando, adorando, exaltando ao Senhor, Pai. Nós estarmos de volta no culto presencial, e eu te peço que o Senhor abençoe esse tempo. Assim como, Pai, o Senhor também te peço, abençoe aqueles que estão em casa e que estão impossibilitados de participar do culto presencialmente. Seja com cada um, Pai.
Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra ministre a cada coração, que a Tua palavra fale e vá fundo e provoque aquilo que o Senhor deseja provocar na vida de cada um que ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Esse texto ele é um texto inicial para falar a respeito de Paulo, que nem é Paulo ainda, né? Aqui nesse texto ele ainda é Saulo. Ele é um texto inicial para falar a respeito da vida de Saulo, ele introduz Saulo na história bíblica, mas a gente percebe uma mudança de vida, uma mudança de caminho em Paulo, inclusive olhando para outros textos, inclusive os textos que ele mesmo escreveu. Quem escreve Atos é Lucas, mas aqui tem alguns trechos de Lucas relatando, em Atos dos Apóstolos, não nesse texto específico, mas em Atos 22, por exemplo, Lucas relatando as falas de Paulo, o que Paulo disse, né? E é importante então nós entendermos quem que era Paulo, ou Saulo aqui, né? Quem era esse Saulo? E para olhar para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler o texto, eu só vou destacar alguns aspectos aí de quem era Saulo em Atos capítulo 22. Tem outros textos que o próprio Paulo escreveu e que ele fala a respeito de si, mas vamos para esse texto inicialmente aqui, Atos capítulo 22. Acompanhe a partir do versículo 3 aí. Olha só, Paulo era judeu. Ele diz: sou judeu, nascido em Tarso. Então esse era Saulo, também chamado de Paulo. Ele era judeu, ele foi criado em Jerusalém. E ele foi criado, a Bíblia usa a expressão de que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele foi educado por Gamaliel, esse importante mestre que tinha ali naquela cidade. Ele foi instruído rigorosamente nos estudos dos judeus, nos costumes judaicos. Ele era uma pessoa muito zelosa e ele queria honrar a Deus em tudo aquilo que ele fazia. Ele foi perseguidor do povo, e a gente viu isso no texto que nós lemos de Atos capítulo 9. Ele vai até o sacerdote pedindo carta para prender todos aqueles que fossem seguidores de Jesus, que no texto são chamados de os do caminho. Enfim, esse era Saulo. E depois, a partir do versículo 6 desse mesmo texto, ele começa então a relatar essa experiência que a gente acabou de ler no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aqui algumas informações, você vê quem que era Saulo. Ele andava pelo seu caminho. Ele andava por um caminho que ele foi instruído, inclusive por um importante mestre chamado Gamaliel. Ele seguia por um caminho zeloso em relação às tradições daquilo que ele seguia. Mas ao mesmo tempo, esse caminho que Saulo trilhava era um caminho de arrogância. Ou seja, ele achava que quem cresce diferente dele deveria não só ser perseguido, não só ser exortado, mas ser preso. E é isso que ele expressa ao chegar no sacerdote e pedir, falar: me dá a carta porque eu estou indo na direção de Damasco, e aí quem eu encontrar que crê diferente de nós, esse pessoal que diz crer que diz ser o pessoal do caminho aí, eu vou prender esse pessoal. Era uma postura de muita arrogância da parte de Paulo. É interessante que ele não tem uma consciência de que o outro pode crer diferente dele e assim viver a sua vida. Ele não tem essa consciência. Ele não respeita o outro. Para ele, o outro está errado. E se o outro está errado em relação àquilo que ele crê, ele deve ser preso.
é um caminho de arrogância. Esse caminho de Saulo é um caminho de cegueira. Ele não conseguia, primeiro, enxergar a Jesus. Ele não conseguia enxergar a mensagem da cruz. Ele não conseguia enxergar as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava cego nos seus usos, nos seus costumes, naquele ensino que ele havia recebido desde pequeno. Essa cegueira da parte de Paulo faz com que ele seja um homem violento. Esse Saulo, ele estava presente ali, segurando as capas daqueles que apedrejavam a Estevão. Você já imaginou um tumulto, uma pessoa ali no meio, pessoas com pedras nas mãos? Eu não estou falando essas pedras britas de construção, é pedra. E uma pessoa ali no meio, e você apoiando isso, dizendo, não, a sua camisa está muito apertada, vai te impedir de criar um movimento aqui, deixa que eu seguro ela para você. Você arrebentar ele. É isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava ali apoiando, Paulo estava ali sustentando isso na morte de Estevão. Por quê? Porque Paulo estava cego. Ou Saulo estava cego. O que cegava, de certa forma, Saulo era a sua religiosidade, ou seja, o seu apego àquilo que ele havia aprendido e a lei que ele tinha aprendido, e que no coração dele, na mente dele, aquilo deveria ser aplicado, custe o que custar. A lei deveria ser aplicada independente do outro. É isso que a gente chama de religiosidade. É esse apego às leis, de forma que a gente não enxerga quem é o outro. Se uma pessoa diz para você, por exemplo, uma mulher chega e diz, o meu marido me espanca. E ele disse para mim que a próxima vez que ele me pegar para me bater, ele vai me matar. O que você faria nessa situação? Talvez o religioso agisse da seguinte forma: ele é seu marido, Deus odeia o divórcio, você precisa voltar para sua casa. E se essa mulher for morta? E se essa mulher sofreu uma agressão a ponto de morrer? Isso aconteceu, isso foi um caso real, de um pastor que aconselhou a esposa a voltar para casa e o marido matou essa mulher. Essa é uma postura religiosa, tendo a lei acima de todas as coisas, acima inclusive daquilo que Deus tem como mais importante. Nesse caso específico, a vida. A vida. Esse caminho de Saulo era um caminho de religiosidade, mas esse caminho de Saulo também era um caminho de tradicionalismo. E aqui é importante nós dizermos que a tradição é boa. O que é a tradição? Ou o que é nós enxergarmos, olharmos para a tradição? Nada mais é do que nós olharmos para trás e aprendermos com aquilo que aconteceu e respeitarmos, inclusive, ensinos que foram dados por pessoas que meditaram na palavra e que passaram por situações e que inclusive pode nos preservar de passar outras situações ruins hoje. Isso não é tradicionalismo, isso é tradição. É entender que a tradição é algo positivo. O tradicionalismo é quando eu me apego a esses ensinos antigos de tal forma que eu não abro mão desses ensinos, mesmo que os tempos tenham mudado. Por exemplo,
Pode ser que tenha alguém que fale assim, não, eu preciso acordar todos os dias às 4 horas da madrugada, assim como aqueles pais da fé lá de trás acordavam às 4 horas para orar. Eu preciso buscar a Deus às 4 horas da manhã, porque é o horário de buscar a Deus. Meus queridos, naquela época não tinha despertador, não tinha luz elétrica. Dali a algum tempo, às 4 e pouquinho, 5 horas, o sol estava raiando, e era por isso que eles acordavam, e então eles passavam a orar, eles iam ter o seu, como nós intitulamos hoje, o seu período devocional. Agora, é só aquele horário é um horário santo, é um horário que a gente precisa orar somente nele? De forma alguma. De forma alguma. O importante é orar, o importante é ter comunhão com Deus, o importante é buscar ao Senhor através da Escritura. A forma como você vai fazer isso independe, o horário que você vai fazer isso independe. Tem pessoas que fazem isso tarde da noite, no meio da madrugada, porque são pessoas noturnas, e aquele é o melhor horário. Tem mães que no primeiro período a criança... A mãe nem acordou, a criança já está acordada, já está pulando em cima da mãe. Como que a mãe vai fazer, ter o seu tempo devocional com aquela criança pulando no pescoço dela ali? Percebe? Às vezes o horário que a mãe tem é o horário que a criança dorme. E aí ela pode então ter o seu horário, ter o seu tempo exclusivo para o Senhor. Percebe como a gente precisa olhar para o princípio e não simplesmente para a capa das coisas. E Saulo, ele vinha apegado ao tradicionalismo e não simplesmente à tradição. E isso fazia com que ele caminhasse, tomasse decisões como ele tomou, inclusive aquela que eu já citei a respeito do apedrejamento de Estevão. Saulo está indo no caminho para Damasco. E ali ele tem um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal que Saulo tem com Jesus é algo fantástico. É algo que tira Saulo de um antigo caminho, de uma antiga forma de viver, e o coloca numa nova forma de viver, num novo caminho. Jesus chama Saulo para recomeçar. Para recomeçar uma caminhada, para recomeçar uma vida, para recomeçar de acordo com princípios que são os princípios do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse novo caminho, a gente percebe não só no texto lido, mas também nos outros textos, que uma característica desse novo caminho na vida de Saulo é a humildade. Nesse texto, quando vem um clarão, vem uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele já se dirige a essa voz com reverência. Senhor, quem és tu? Quem és? Senhor, Senhor. Além disso, Saulo precisa de humildade para permitir que outras pessoas guiem ele até um caminho que a voz que vem do clarão, ele não viu uma pessoa, ele viu um clarão e uma voz. Ele precisa de humildade para atender o chamado dessa voz e aceitar ser conduzido por outros pela mão, cego, até o ponto que aquela voz disse para que ele fosse. A gente vê a humildade de Saulo nesse texto, mas a gente também vê a humildade dele como Paulo em vários outros textos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele já abriu mão de si mesmo. Ele já abriu mão de si mesmo. Nas cartas que Saulo escreve, quando ele se refere àqueles que estão recebendo a carta, quando ele fala das saudades, quando ele fala, olha, se vocês não estivessem ajudando no suprimento aqui, teria sido complicado. Saulo está expressando uma humildade que é caracterizada por esse novo caminho que ele está
trilhando, proposto, conduzido por Jesus. Uma outra característica que está atrelada a essa característica da humildade é a dependência. A gente vê essa dependência naquele primeiro momento ali, né, ele sendo conduzido pela mão, pelas pessoas, para ir para Damasco. Mas a gente vê a dependência de Saulo ou de Paulo nos outros escritos dele também, ou nos escritos dele. Por exemplo, a dependência de Deus. Quando ele queria ir para a Ásia, e ele tem um sonho com um homem de pé que dizia: passe à Macedônia. E então ele toma um outro caminho, em dependência dessa voz, dessa direção do Espírito Santo a ele, para que ele fosse por aquele caminho. A gente vê a dependência de Paulo, ou a dependência de Paulo em relação ao Senhor, em várias outras partes dos seus escritos. Como, por exemplo, quando ele está numa embarcação e uma tempestade atinge aquela embarcação. Dependência de Deus. O novo caminho que Jesus propõe para Saulo e que Jesus coloca a Saulo é um caminho de dependência, de humildade e dependência. Além disso, esse novo caminho, ele é um caminho de chamado e cooperação com Deus nos propósitos de Deus. Qual que era o propósito de Saulo? Vou pelo caminho, prendo todo mundo e trago todo mundo preso. Esses do caminho aí. Quais são os propósitos de Deus para Saulo? Eu vou te usar para pregar aos gentios. É isso que o Senhor fala a Ananias, fala: vai lá e fala com ele. E aí Ananias fala: Senhor, o senhor sabe de quem que o senhor está falando aí? Esse cara está prendendo todo mundo. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou falar com ele sem ser preso? E aí Deus então responde dizendo o seguinte, fala: olha, vai lá e fala com ele, porque ele é um instrumento meu para pregar as boas novas aos gentios. Saulo sai de uma posição onde ele estava cumprindo os propósitos para si mesmo, onde ele estava no foco, onde o que ele pensava, o que ele sentia e como ele agia estava no foco, para uma outra posição. Uma posição onde importa agora o que Deus quer, para o que Deus quer. Quais são os propósitos do Senhor? Uma posição onde ele é chamado para ser um cooperador com Deus na obra que Deus iria fazer através da vida dele. Através da vida dele. Meus queridos, eu e você somos chamados em Jesus Cristo para sermos cooperadores com aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. Deus não nos chamou simplesmente para a gente ficar sentado, confortável, assistindo o culto, seja aqui, seja de casa, e vir na igreja domingo após domingo. Não, Deus nos chamou para propósitos maiores, para aquilo que a gente aprende aqui, para aquilo que a gente vive aqui, possa ser uma expressão ao sair dessa porta. O nosso culto, ele não é somente agora, ele continua da porta para fora, sendo cooperadores com aquilo que Deus quer fazer. Você já se perguntou o que Deus quer fazer na sua vida? Como você pode ser um cooperador com aquilo que o Senhor tem para você? Se você acha que você não tem chamado, que só tem chamado quem é pastor, quem é missionário, quem é missionária, você está muito enganado, porque ao ter um encontro com Jesus, todos nós somos chamados. Todos nós. Nós somos chamados, ou Saulo é chamado, na verdade, olhando para o texto bíblico, para nesse novo caminho desenvolver um compromisso
com Deus. E Saulo, ele expressa esse compromisso logo após as escamas dos seus olhos caírem. O texto diz que ele se alimenta e ele vai ser batizado. Esse batismo é uma confirmação, é uma prova pública de que agora, a partir daquele momento, Saulo estava comprometido, estava aliançado com Jesus Cristo e com os seus propósitos. E ele demonstra isso publicamente, esse compromisso. É um tempo também, ou um caminho, na verdade, de capacitação. Saulo passa um tempo com os discípulos, ele passa um tempo na Arábia. Esse tempo, ele é um tempo de capacitação da parte de Deus para Saulo, para que então ele possa voltar e se colocar ao lado de Barnabé como um aprendiz ali e se torne então um instrumento mais afiado nas mãos do Senhor. É interessante que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe as nuances de que Saulo havia crescido, de que Paulo havia crescido espiritualmente. Quando ele está com Barnabé, é sempre Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois a coisa inverte, é Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Ter o nome escrito antes do outro tem um significado de importância ali. Então a gente pode perceber que Saulo ele passa de um discípulo para alguém que agora pode discipular outros. Ele passa de um aprendiz, lembrando que o papel de aprendiz ele não termina, mas agora ele já aprendeu suficientemente para poder ensinar a outros, para poder levar o evangelho a outros. O novo caminho é um caminho de capacitação, e é uma capacitação para quê? Para missão, a missão de Deus. Quando nós olhamos para Abrão, saindo da sua terra, do meio dos seus parentes, e Deus falando, eu vou fazer uma grande nação, eu vou abençoar outros através de você. Quando a gente olha para o encontro de Jesus Cristo com a mulher no poço, a mulher samaritana, a gente percebe o que aquele encontro provoca nessa mulher, de forma que muitas pessoas se achegam a Jesus por causa dela. Quando a gente olha para José, a gente vê o quanto Deus abençoa outros povos, outras pessoas, os egípcios inclusive, e tantos outros, através da vida de José. Quando a gente olha para a vida de Saulo, que depois se torna Paulo, quantas pessoas não ouviram o evangelho a partir da vida dele? E quando a gente fala de missão, eu não estou falando de você sair da sua casa com a sua Bíblia embaixo do braço e sair pelo centro e abrir a sua Bíblia lá no centro da cidade e pregar publicamente para as pessoas que estão ali. O que eu quero dizer com missão, e o que missão de fato é a gente entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor, e é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Tudo, tudo. Então quando eu saio, quando eu vou no mercado, eu estou em missão. Quando eu estou dentro da minha casa, educando os meus filhos, eu estou em missão. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou em missão. Quando você está praticando esporte com seus amigos, você está em missão. Quando você está na escola, na faculdade, você está em missão. A sua vida deve refletir a luz de Cristo. As suas palavras devem refletir as palavras de Cristo. E eu não estou falando do jeito de falar, eu estou falando dos princípios, aquilo que está por trás das suas palavras. O seu abraçar, o seu falar com as pessoas, isso é missão.
Isso é missão. E a gente vê que esse novo caminho proposto a Saulo é um caminho de missão. Como eu disse, esse novo caminho para Saulo, ele também se aplica a nós. O novo caminho que Jesus tem para nós, o recomeço que Jesus tem para nós, através de um encontro pessoal com Ele, é um recomeço de humildade, é um recomeço de dependência, é um recomeço de capacitação para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, para cumprir os propósitos do Senhor. Esse novo caminho é um caminho de compromisso. Esse novo caminho é um caminho, de missão. Deus tem mais para nós. Deixa eu reformular a frase. Deus tem mais através de nós. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, você está em missão. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, você tem um novo caminho. Não dá para ter um encontro com Jesus Cristo e continuar na mesma caminhada, fazendo as coisas da mesma forma, caminhando da mesma forma. Não dá, é impossível. Por quê? Porque antes de um encontro com Jesus Cristo, a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E agora, nós, a partir de um encontro com Jesus, estamos vivos. E não tem como um vivo caminhar como um morto. Não dá para a gente olhar para aquele filme que era da Sessão da Tarde, que entrega a idade da gente quando a gente fala dele, né? Que é um morto muito louco. Lembra do Morto Muito Louco? Quantas vezes não passou na Sessão da Tarde esse filme, né? O Morto Muito Louco era aquele cara que tinha morrido, mas os amigos falavam, não, é inadmissível que ele tenha morrido. Vamos pôr uma roupa, um óculos escuro e ele vai fazer um rolê com a gente. E leva ele pro rolê. Não dá, é inadmissível, não faz sentido a gente viver como um morto muito louco. Porque nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. E através dessa nova vida, desse recomeço, desse novo caminho, nós precisamos então brilhar essa luz de Jesus. Nós devemos viver a vida de Jesus. Recomeçar com Jesus é submeter-se ao senhorio de Jesus e a tudo que isso envolve. Reconhecer ou recomeçar com Jesus é entender que esse recomeço é um recomeço de novo caminho. E nós então não ficarmos mais naquele caminho antigo, mas nós não colocarmos só um pé, mas colocarmos os dois e prosseguirmos nesse novo caminho. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque é um privilégio nós termos tido um encontro com o Senhor. Isso é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida e na vida dos meus queridos, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a caminhar nos seus caminhos, Deus. Que esse recomeço que houve na nossa vida, para aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que esse recomeço possa transbordar de humildade, transbordar de dependência, transbordar de capacitação do Senhor, de cooperação com o Senhor, possa transbordar da missão do Senhor em nós e através de nós. Para aqueles, Senhor, que não tiveram ainda um encontro com Jesus, que o Senhor promova isso, assim como o Senhor promoveu aquele encontro com Saulo e mudou a vida dele. E que se houver alguém me ouvindo, me assistindo, que não tenha tido esse encontro ainda, que o Senhor dê essa oportunidade de recomeçar para um caminho novo, para um caminho vivo, para um caminho maravilhoso que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado porque nós podemos cultuar ao Senhor livremente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a andar nos seus caminhos.